Bom, a Presidência da República fez uma reunião, aliás, fez várias reuniões e tratou com os motoristas de aplicativo a respeito da regulamentação da atividade daqueles que atendem no Uber, no 99 e outros aplicativos de transporte. A ideia inicial do governo federal era fazer algum tipo de regulamentação que atingisse também aqueles que dirigem motocicleta para fazer entregas. Não foi possível. Há algumas particularidades interessantes, porque o motorista de aplicativo, ele é um autônomo, ele gosta de ser autônomo, a sistemática trata da questão do autônomo, o que significa que ele também não é sindicalizado. Embora existam alguns representantes da categoria, mas numa situação bastante nova dentro do contexto que foi tratado esse assunto. Bom, vejam, por exemplo, a grande questão é que a grande maioria dos motoristas de aplicativo não recolhem para a Previdência Social por conta da direção do automóvel, do veículo, no momento em que eles estão prestando serviço. Alguns não recolhem porque dirigem Uber, por exemplo, no horário complementar do seu expediente de trabalho. Então, muitos têm vínculo em algum lugar e não precisam ter um outro vínculo por conta de já recolherem INSS no seu emprego original. Essa era a ideia do Uber, né? Porém, tem muita gente que está trabalhando só nisso, está trabalhando só no aplicativo. E aí os custos são muito altos, porque ele paga pneu, ele troca óleo, ele substitui tudo que um automóvel desgasta com o uso, e ele tem uma margem de lucro muito pequena. Porto Alegre mesmo, um motorista de Uber, para ter uma remuneração um pouco melhor, ele precisa trabalhar no mínimo 12 horas por dia, no mínimo. Bom, o que acontece? Há 2 ou 3 anos o Uber começou, exatamente nessa época, a comunicar para a Receita Federal a arrecadação de cada um dos CPFs que dirigem os seus veículos ligados a essa plataforma. E aí é o seguinte, o imposto de renda tem que ser pago, tem que ser recolhido em cima daquele faturamento. Acontece que esse faturamento não é exatamente um faturamento limpo, porque em cima tem todos os custos de combustível, etc. e tal. Sei que a Uber aplica algum algoritmo nisso aí, mas geralmente dificulta a vida das pessoas que estão dirigindo para poder pagar suas contas. Bom, então realmente não sobra para pagar previdência. Bom, agora, pela proposta que o governo mandou para a Câmara dos Deputados, mandou para o Congresso, vai ter que ser votado na Câmara e no Senado, portanto, existe um recolhimento, as empresas pagariam um percentual em torno de 20%, isso pode mudar, e os trabalhadores pagariam um percentual de 7%. Claro, a ideia é boa, porque na medida que isso seja aprovado, que funcione, o trabalhador que sofrer um acidente, o trabalhador que sofrer algum problema, até com o carro, no período em que ele está trabalhando, ele não vai ficar descoberto como hoje ficam os motoristas. Quando sofre um acidente, ele não tem nem aquele recurso mínimo que o INSS paga para quem está afastado do trabalho por motivo de saúde. Bom, mas não é uma coisa simples, porque nós não estamos tratando de uma instituição sindicalizada conforme as leis antigas. Não, é tudo novo. Esse debate vai longe. E acho que é interessante, talvez fosse interessante, tratar desse recolhimento da Receita Federal em conjunto com esse recolhimento de INSS, porque o caixa do governo é o mesmo. O dinheiro vai para o mesmo cofre. Então, talvez a solução fosse reduzir um pouco o que é pago de previdências, de imposto de renda por parte dos trabalhadores do Uber e do 99, e essa parte que reduz aqui complemente um recolhimento de INSS, sob pena de se criar mais uma lei sem ter como aplicar, porque quem é autônomo ele não vai querer sair no fim do mês com uma dívida nova, ele quer sair com um recurso para tentar, enfim, tocar sua vida, né? Enfim, esse assunto está indo para o Congresso, vai entrar em debate em seguida, vai ter prioridade,
Tem alguma coisa também relativa à licença maternidade para motoristas, mulheres e pais também, porque o pai hoje também, se tiver um filho, tem alguns dias de licença. Então tudo isso está no projeto que vai, como eu já disse antes, vai ter bastante debate nos próximos dias. Eu volto a semana que vem.